E aí pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vou gravar um vídeo especial. Na verdade, provavelmente não será único, vai ficar muito longo, eu vou cortar em mais partes. Vai ser sobre o conjunto de Cantor. Então, eu vou contar uma historinha que é uma motivação. Talvez ela não tenha um teor humorístico quanto as outras anteriores. Enfim, eu gravei um vídeo junto com a minha filha, eu tenho uma filha de 5 anos. E o vídeo essencialmente era o seguinte: eu perguntava para ela quanto era 2 mais 3, ela contava nos dedinhos e me respondia que era 5. Depois eu perguntava para ela qual que era a derivada do seno de x, e ela respondia que era cosseno de x. E depois eu perguntava para ela, pedia para ela dar um exemplo de um conjunto compacto, não enumerável, cujo todos os pontos são pontos de acumulação e que não contém nenhum intervalo. E aí ela me respondia que era o conjunto de Cantor. E esse vídeo era para ter ficado engraçado. Bom, então eu vou falar dessas 4 características que eu perguntei para minha filha e ela soube responder com muita precisão. Bom, então vamos falar dessas 4 características que a minha filha disse que o conjunto de Cantor possui e eu estou afirmando que são especiais. Então a primeira é compacto. Então eu vou escrever a definição dessas coisas, são conceitos de topologia na reta, é meio denso, eu vou tentar explicar por cima e explicar com mais detalhe talvez se a gente chegar na hora de mostrar o conjunto, mas a gente tem que passar por isso, então vamos lá. Então a primeira é a compacidade, então vou escrever aqui um conjunto A na reta real é compacto vou usar a definição da reta mesmo, então se somente se A é fechado e limitado. Tá, mas o que é um conjunto ser fechado e limitado? Então A é fechado se para toda sequência contida em A convergente, então o limite também está em A. E A é limitado se o módulo de x é menor que m para todo x em A. Então, correto é: existe m real tal que módulo de x menor ou igual que m para todo x em real, para todo x em A. Então essa é a definição de ser compacto. Ele tem que acontecer as duas coisas ao mesmo tempo. Tem que ser fechado, tem que ser limitado. Uma curiosidade: isso aqui só é verdade em dimensão finita. Em dimensão infinita ele pode ser compacto, mas não fechado, limitado. Aliás, o contrário, pode ser fechado e limitado, mas não ser compacto. Então o segundo conceito é ser não enumerável. Então isso aqui é a negação de ser enumerável, né? Então eu vou falar o seguinte: A é não enumerável, C e somente C. Aí agora começa o que eu vou escrever. Para toda função f que vai dos naturais em A, f não é bijetor. O que é ser enumerável? Existe uma função dos naturais no conjunto que é bijetora, ou seja, eu consigo achar uma correspondência entre cada um dos elementos do conjunto e um número natural.
consequentemente, o que é não ser enumerável? Para toda função que eu pegue, nenhuma é objetor. 3. Todo ponto é ponto de acumulação. O que é um ponto de acumulação no conjunto A? Então eu vou escrever aqui x em A, CC em A. X é um ponto de acumulação de A se um jeito fácil de escrever isso aqui existe uma sequência em A convergindo para esse x e nenhum dos elementos é o x. Então existe uma sequência xn em A com xn diferente de x para todo n e xn convergindo para x. Ou seja, é um ponto de acumulação de um conjunto se existem vários carinhos chegando cada vez mais próximo dele. Não importa quão próximo eu queira, existe um ponto do conjunto que está lá perto dele. E não é ele mesmo, né? Isso é um ponto de acumulação. Então, um conjunto que todos os pontos são pontos de acumulação é um conjunto que todos os pontos satisfazem essa propriedade aqui. E, por último, não contém nenhum intervalo. Eu espero fortemente que vocês estejam prestando atenção no que eu estou falando e não no que eu estou escrevendo, porque nem eu estou conseguindo entender minha letra. Não contém nenhum intervalo, de novo, é a negação, né? O que é conter algum intervalo? Então, existe um intervalo que está contido no conjunto. Não conter é para todo intervalo, nenhum está no conjunto. Então, para todo AB dos reais com A menor que B, então o intervalo AB não está contido em A. Bom, essas aqui são as 4 propriedades que envolvem conceitos de topologia. E por que um conjunto que satisfaz essas 4, como a minha filha disse que é um conjunto de Cantor, é tão especial? Bom, porque se eu pegar elas de 2 a 2 ou em alguns casos de 3 a 3, é muito fácil de achar um exemplo. Mas quando eu junto tudo, fica bem difícil e anti-intuitivo. Por exemplo, se eu quero um conjunto que satisfaça 1 e 2, tá? Vou fazer um riscão aqui, ó. Então, por exemplo, um conjunto satisfazendo 1 e 2, compacto e não enumerável. Compacto e não enumerável, qualquer intervalo satisfaz isso. Então eu posso pegar um intervalo de 0 até 1. Compacto e todo ponto é ponto de acumulação. Então 1 e 3, o mesmo exemplo serve. Compacto e não contém nenhum intervalo. Então um exemplo pode ser um conjunto unitário. Ele é compacto, que ele é fechado e limitado, e não contém nenhum intervalo, porque ele tem um elemento só. Todo ponto é ponto de acumulação e não enumerável. Então, por exemplo, 2 e 3, todo ponto é ponto de acumulação e enumerável. Eu posso pegar os irracionais. Não enumerável, todo ponto é ponto de acumulação. Isso aqui também satisfaz 4, né? Porque não contém nenhum intervalo. Então isso aqui é 2, 3, 4. Assim como esse aqui é 1, 2, 3. Então, se você pega de 2 a 2, ou pega às vezes de 3 a 3, é fácil de achar, mas quando você junta tudo, fica difícil de achar. Por isso que um conjunto que satisfaz essas 4 propriedades
ele é especial. Então a gente vai provar passo a passo por que ele satisfaz cada uma dessas 4 propriedades. Primeiro, é claro, a gente vai falar o que é o conjunto de Cantor, que eu não falei ainda, e depois a gente vai descobrir algumas coisas sobre ele e provar cada uma dessas 4 coisas, beleza? Bom, então vamos definir o que é o conjunto de Cantor, explicar por que tem esse desenho aqui, né? É um processo indutivo, então na verdade a gente começa com um conjunto que a gente pode chamar de A0, que é o intervalo de 0 até 1. E desse conjunto, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o terço médio dele, então vamos desenhar ele aqui. Então você tem 0 e 1. Eu vou pegar o terço médio dele, ou seja, eu vou dividir em 3, aqui e aqui. Eu vou pegar essa partezinha aqui e vou tirar. Então, esse cara aqui é 1/3, esse cara aqui é 2/3. E aí o A1 vai ser o conjunto que eu obtenho fazendo essa operação no A0. Então A0 até 1/3, união com 2/3 até 1. Daí eu vou ter o A1, que é 0 até 1/3, depois o 2/3 até o 1. O que eu vou fazer com o A1? Em cada um desses intervalinhos que compõem o A1, eu vou tirar o terço médio para chegar no A2, tá? Então eu vou dividir esse cara aqui em 3 e eu vou tirar essa partezinha aqui e eu vou tirar essa partezinha aqui. Então o A2 vai ser aqui 0 até, dividindo por 3 esse cara aqui vai ser 1/9, meu vô, união 2/9 até 1/3, que é 3/9, união, e aí essa parte daqui, que vai ser 2/3 até 2/3 mais 1/9 vai ficar 7/9, união 8/9 até 1. E o A3, eu vou pegar cada um desses intervalinhos aqui e vou fazer a mesma coisa, sempre tirar o terço médio. Então isso aqui é o que justifica esse desenho aqui, porque o conjunto de Cantor eu sempre obtenho o AN tirando o intervalinho médio de todos os caras que compõem o AN menos 1. Então na verdade a gente não consegue visualizar o que dá no final, porque o conjunto de Cantor é, entre aspas, o limite do que acontece quando eu faço essas coisas tenderem ao infinito. Então eu vou fazer essa operação entre aspas infinitas vezes e o conjunto de Cantor é o que sobra. Qual que é uma definição formal? Porque agora aqui a gente está falando do desenho. Qual que é uma definição formal para o conjunto de Cantor? Bom, a gente começa assim: A0 igual ao intervalo de 0 até 1, e se AN puder ser escrito como uma união, vou chamar de Rn aqui, de intervalos fechados disjuntos. Então, se o AN for igual a uma união de intervalos, aqui a parte que eles são disjuntos, deixa eu escrever, com a IBI interseção AJ BJ igual a vazio CI diferente de J, ou seja, se a N pudesse ser escrito como uma união de intervalos fechados disjuntos, então a N mais 1 é igual, o que eu vou fazer com cada um dos intervalinhos? Tirar o terço médio. Então se eu tenho aqui a I, se eu tenho aqui a I BI, como é que eu faço para tirar o terço médio? Olha, o AI até o BI, o comprimento desse intervalo aqui
é BI menos AI sobre 3. Posso chamar de ΔI. Como é que eu faço para tirar o terço médio? Olha, do AI eu vou andar o ΔI. Então o primeiro intervalo vai ser AI mais ΔI. E o outro intervalo, união. Quem que é esse cara aqui? É o AI quando eu ando 2 ΔI. Então vai ser AI mais 2 ΔI até o BI, que é o final. Então, se o AN é isso, então o AN mais 1 vai ser isso. União I igual a 1 até RN de novo de AI mais ΔI união com AI mais 2 ΔI com BI com ΔI igual a BI menos AI sobre 3. Então, essa aqui é a definição, já está muito poluída. Vou fazer um riscão. Esse riscão ele vai ajudar tudo. Então, está bem definido? Sim, está bem definido. Não porque todo conjunto, subconjunto real que existe, possa ser expresso por uma união de juntas de intervalos fechados. Isso não é verdade. Mas ele está bem definido porque o começo de uma união de junta de intervalos fechados, que é simplesmente esse conjunto aqui, ele é uma união porque ele está sozinho. E a partir do AN eu gero de novo uma união de junta de intervalos fechados, porque se esses caras aqui têm essa propriedade, bom, esse aqui, AI com AI mais ΔI e o AI mais 2 ΔI com BI tem essa propriedade, e cada um deles com índice I vai ter a propriedade com qualquer outro de índice J. Então está bem definido por causa disso, porque essa suposição aqui de AN puder ser expresso, né, por uma união de junta de intervalos fechados, ela é sempre satisfeita no passo seguinte. Então essa aqui é a definição dos meus AN, e eu chego na definição do conjunto de Cantor, que é a seguinte: K é a interseção de n igual a 0 até infinito de AN. Beleza? Então essa é uma definição formal do conjunto de Cantor. Você define esses ANs aqui de maneira indutiva, e o K vai ser a interseção de todos eles, que é, entre aspas, o que acontece com o conjunto quando a gente tende ele a infinito. Bem entre aspas mesmo. Beleza? Então essa aqui é a definição formal. Bom, um detalhe que é importante ressaltar aqui, para mostrar que ele está bem definido, e eu esqueci de comentar antes, é que o A0, que é o intervalo de 0 até 1, então A0, ele só pode ser escrito como uma união de intervalos fechados de juntos dessa maneira aqui. Então esse é o único jeito de eu escrever o intervalo de 0 até 1 como uma união de intervalos fechados de juntos, tá? Se tivesse duas maneiras, né? Se, por exemplo, eu pudesse escrever assim A0 como sendo até o meio, união, aí sei lá, o meio até 1. Eles não são disjuntos porque o meio está em um deles, mas, né, supondo que fossem disjuntos, se eu também pudesse escrever ele dessa maneira aqui, o A1 ia ser diferente. O A1 gerado por esse carinha aqui vai ser diferente do A1 gerado por esse carinha aqui, porque ele ia pegar o terço médio desse, ia tirar o terço médio desse, e aqui ele só tira o terço médio desse aqui. Então é importante, na boa definição do conjunto, também mostrar que, olha, só tem um jeito de escrever o conjunto inicial como uma união finita de junta de intervalos fechados.
Esqueci de comentar isso, mas estou comentando agora. Também isso também faz parte da boa definição do conjunto de Cantor. Bom, para além da definição do conjunto de Cantor, que está escrita aqui, a gente pode extrair algumas propriedades que vão ser úteis para a gente. Vamos revisar. Então eu começo com o intervalo de 0 até 1, e se eu posso escrever como uma união de intervalos fechados de junto, então o n mais 1 eu obtenho tirando o terço médio de cada um dos intervalinhos. Essa notação aqui é a definição formal, mas tem algumas coisas que a gente já pode inferir. Por exemplo, quanto é o Rn? Quem é o AI? Quem é o BI? Quem é o ΔI? Se a gente conhece o BI e o AI, a gente vai saber quem que é o ΔI. Então, esse tipo de coisa a gente já pode descobrir e o desenho pode dar uma intuição maneira pra gente. Primeiro vamos descobrir quantos intervalos tem na minha união de junta. Olha, no primeiro, que é o A0, eu tenho um intervalo só. Então é uma união com um elemento só. O A1, eu tenho 2. Cada um deles, eu vou tirar o terço médio, ou seja, o que é 1 meio que vai se transformar em 2, porque quando eu tiro o terço médio, sobram 2 no lugar dele. Então, de um passo para o próximo, eu estou multiplicando por 2. De fato, se você olhar o desenho, esse padrão ele se repete. Então, no AN, quantos intervalos que vão ter? Olha, se no A0 é 1, no A1 é 2, no A2 é 4 e eu só estou multiplicando por 2, no AN eu vou ter 2 elevado a n intervalos. Então, aquele meu Rn que eu estava chamando, na verdade ele é 2 elevado a n. Como é que faz para provar isso? Indução. Não vou fazer porque é simples, né? Só vou comentar aqui. Outra coisa é quem que é o fulaninho que aparece no intervalo. Por exemplo, no A0 a gente pode escrever 0 sobre 1 e 1 sobre 1. No A1, 0 sobre 3, já mudei aqui, 1 sobre 3, união 2 sobre 3 e o 1 é 3 sobre 3. No A2, 0 sobre 9, 1 sobre 9, 2 sobre 9, 3 sobre 9. 2 sobre 3 é 6 sobre 9, vamos trocar aqui. Então aqui é 6 sobre 9. E o 1, ele é 9 sobre 9. Isso no A2. Para conseguir o A3, eu vou pegar esse intervalo aqui e vou tirar o terço médio dele. Então o cara que vai aparecer um cara da forma 1 sobre 27. E aí dá para eu igualar os denominadores, né? Juntar eu vou somar 0 com 1 sobre 27, juntos os denominadores, fica 1 sobre 27 mesmo, que era 0. E eu posso fazer isso com todos. Então o cara que vai aparecer um denominador é o 27. Ou seja, primeiro aparece o 1, depois aparece o 3, depois aparece o 9, depois o 27. Qual que é o padrão? O denominador do cara do AN, tudo indica que será 3 elevado a n. Então é isso que eu vou fazer lá. Como é que eu escrevo isso? Depois dessa intuição que o desenho me deu. Então eu vou escrever assim, ó, que AN vai ser igual a união de igual a 1 até 2 elevado a n, que eu já descobri que o Rn é 2 elevado a n, do que esse cara que vai aparecer no numerador, eu não sei muito bem quem que é, vou chamar só de MI. Só que o denominador eu sei que vai ser 3 elevado a n. E o outro cara, se você reparar aqui, ele é sempre o outro extremo do intervalo mais 1. Então, ó, de 0 sobre 9 foi para 1 sobre 9, de 2 sobre 9 foi para 3 sobre 9, de 6 sobre 9 para 7 sobre 9, de 8 sobre 9 para 9 sobre 9. Que mesma coisa, 0 sobre 3 para 1 sobre 3, 2 sobre 3 para 3 sobre 3, e assim continua. De maneira que o outro cara vai ser MI
mais 1 sobre 3 elevado a n. Vale notar também que o mi, ele não depende só do i, ele depende do n também. Só que para não poluir a notação, eu vou deixar só como mi, tá? E, bom, e quem é o mi? Mi é um natural que está aqui, entre 0 e, bom, o mi mais 1, ele não pode ultrapassar o 1, né? mi mais 1 dividido por 3 elevado a n não pode ultrapassar 1. Então esse cara aqui, o mi, ele vai até 3 elevado a n menos 1. Então essa é uma boa caracterização do meu conjunto. Então é uma união de igual a 1 até 2 elevado a n desse cara aqui. Para provar isso, indução. Tá? Não é tão complicado, a definição ajuda bastante, a questão do terço médio e tal. Não vou fazer, mas é bem tranquilo. O que mais? Bom, uma curiosidade interessante é o seguinte. Olha, cada intervalinho desse tem comprimento 1 sobre 3 elevado a n. E aparecem 2 elevado a n intervalos desse, de maneira que o comprimento de an, como eles são disjuntos, é só somar. Então eu vou somar 2 elevado a n vezes 3 elevado a n. Isso aqui é 2 terços elevado a n. Esse é o comprimento do an. Conjunto de Cantor é quando eu, entre aspas, faço o an tender a infinito. Então o comprimento do conjunto de Cantor é isso aqui, quando o n tende a infinito, que é 0. Só uma curiosidade, é por causa disso aqui que o conjunto de Cantor tem medida nula, né? Porque para qualquer epsilon que eu pegue eu consigo enfiar ele em intervalinhos de comprimento no máximo epsilon. Numa união de intervalinhos que tem comprimento no máximo epsilon. Então, beleza. Outra coisa interessante é que os extremos dos intervalos que aparecem em um certo an, eles não saem mais do conjunto. Por exemplo, aqui no primeiro, vamos chegar perto aqui. Ó, eu vou ter aqui o 0 e eu vou ter aqui o 1. Quando eu tiro o terço médio, eu não mexo neles, tá? E no próximo eu também não vou mexer neles. Ele continua aqui, continua aqui, continua aqui, continua aqui. Eu nunca tiro eles. O 1 é a mesma coisa, ele continua aqui, continua aqui, continua aqui e assim por diante. Só que agora quando eu pego na segunda etapa, eu vou ter um extremo novo, que é o 1/3. E se você olhar bem, eu não tiro ele também. Por quê? Bom, presta atenção nesse desenho. Eu vou aproximar mais. Quando eu aproximo mais, ó, eu tenho o mesmo conjunto que eu tenho antes. E os extremos não saem. Então ele continua aqui 1/3 também. Como é que eu posso escrever isso? Vamos lá. Escrever mais essa propriedade que é interessante. Se a n é a união de igual a 1 até 2n de mi sobre 3 elevado a n mi mais 1 sobre 3 elevado a n, então mi sobre 3 elevado a n e o mi mais 1 sobre 3 elevado a n pertence a um conjunto de Cantor. Como que faz a prova disso? É só você notar que, dado um n qualquer, e se o cara está num desses intervalos aqui, então ele está no an. Se ele está no an, ele está em todos os anteriores, porque o conjunto de Cantor ele tem esses conjuntos que formam, né, o conjunto de Cantor, ele tem essa propriedade aqui, que o an mais 1 ele está contido no an. Então é uma sequência de intervalos encaixados. Está contido lá no A0, que é o intervalo de 0 até 1. Então se o cara está num AN específico, ele está em todos os anteriores. Só que se ele está num AN específico, pela definição, ele vai estar no próximo AN, que vai ser o AN mais 1. Porque eu justamente vou pegar esse intervalinho aqui e vou tirar o terço médio, então o extremo continua. Ou seja, eu acabei de provar que se um cara está no N, ele também está no N mais 1. É como se eu pudesse fazer indução a partir desse N específico, né? E é isso que a gente faz mesmo.
provando isso, ele está em todo N. Então ele está no conjunto de Cantor. Então essa aqui é a prova. Se o cara é extremo de algum intervalo, ele está no conjunto para sempre. Ou seja, está no conjunto de Cantor. Bom, então essas são propriedades que a gente pode tirar logo de cara do conjunto de Cantor a partir da definição de algumas provas por indução, que são bem simples e vão facilitar muito nossa vida aí daqui para frente.